Um homem rico amarrou um cavalo ferido e uma menina cega a uma árvore para testar lobos. O que aconteceu depois, ninguém esperava. Assista até o fim e inscreva-se para não perder o desfecho dessa história real. Entre os vastos territórios alagados do Pantanal mato-grossense, onde o horizonte se confunde com o céu refletido nas águas cristalinas, erguia-se majestosa a fazenda Águas Claras. A propriedade, que se estendia por hectares intermináveis de terras preservadas, pertencia a Bernardo Alvarenga, um homem cujo olhar frio contrastava com a calidez daquele pedaço do Brasil. Herdeiro de um império do agronegócio, Bernardo crescera entre privilégios e teorias científicas controversas que, com o passar dos anos, converteram-se em obsessão. Aos 45 anos, Bernardo abandonara o convívio social nas rodas de alto poder de São Paulo e Campo Grande para se isolar naquele santuário particular, onde as únicas presenças humanas eram os poucos funcionários necessários para manter a propriedade funcionando. Nos últimos 5 anos, mergulhara em estudos sobre comportamento animal, especialmente focados na linha tênue entre instinto e consciência. Naquela manhã particular de julho, quando a umidade baixa transformava o Pantanal em um território ainda mais misterioso, Bernardo observava, do alto de sua varanda de madeira nobre, o movimento no estábulo. Seus olhos seguiam Janaína, a única criança da fazenda, filha de Dona Cida, a caseira que trabalhava ali há mais de uma década. A menina de 8 anos, cega desde o nascimento, caminhava com uma segurança admirável entre os animais, guiada por um sentido que muitos considerariam sobrenatural. Ela voltou para visitar Ventania, comentou Tomás, o capataz que se aproximou silenciosamente atrás dele. Aquele cavalo está inútil desde que feriu a pata traseira no arame. Já deveria ter sido descartado, respondeu Bernardo secamente, sem desviar o olhar da cena que se desenrolava abaixo. Com todo respeito, senhor, a menina tem um dom com ele. Ventania não deixa ninguém mais se aproximar desde o acidente. Com Janaína é como se fosse outra criatura. Bernardo não respondeu imediatamente. Seus dedos tamborilaram na balaustrada enquanto uma ideia tomava forma em sua mente. Havia semanas que planejava um experimento que comprovaria suas teorias sobre o comportamento animal e humano diante do medo extremo. Agora, observando aquela conexão entre a menina cega e o cavalo ferido, percebia que os elementos perfeitos haviam se alinhado. A matilha de lobos-guará ainda frequenta a clareira da figueira antiga? Perguntou, mantendo a voz em um tom casual, que não refletia a intensidade de seus pensamentos. Sim, senhor. Os rastreadores captaram imagens deles 3 noites essa semana. Parecem estar seguindo um padrão, sempre passando por lá após a meia-noite. É uma família inteira, pelo que parece. Um leve sorriso se formou nos lábios de Bernardo, imperceptível para qualquer observador desatento. Quero que prepare o sistema de filmagem na clareira, câmeras infravermelhas, captação de som, tudo. Diga que é para um documentário sobre vida selvagem no Pantanal. Tomás assentiu, já acostumado aos projetos excêntricos do patrão. Quando se retirou, deixou Bernardo ainda mais absorto em sua observação. Lá embaixo, no estábulo, Janaína passava as pequenas mãos pelo focinho de Ventania, murmurando palavras que ninguém mais poderia ouvir. O cavalo, um alazão de quase 6 anos que antes exibia um temperamento difícil mesmo para os tratadores mais experientes, baixava a cabeça dócil sob o toque da criança. Aquela cena catalisou os planos de Bernardo. Naquela mesma noite, após a janta servida no casarão principal, ele chamou Dona Cida para uma conversa. A mulher, que criava a filha sozinha desde que o marido partira para trabalhar em São Paulo e nunca mais retornara, entrou na sala de estar com a postura respeitosa de quem conhece sua posição. O senhor queria falar comigo?
Sim, Cida. Estou preparando um projeto especial, algo relacionado à conexão entre os humanos e a natureza. Observei como sua filha tem uma relação especial com os animais, especialmente com Ventania. Dona Cida sorriu com um orgulho discreto. Janaína, sempre foi assim, senhor. Desde pequenininha, é como se ela enxergasse com o coração o que não pode ver com os olhos. Exatamente, Bernardo avançou em sua estratégia. Por isso gostaria de propor algo, uma experiência educativa para Janaína. Uma noite ao ar livre, supervisionada, claro, para que ela possa se conectar ainda mais profundamente com a natureza. Uma noite ao ar livre? Mas, senhor, ela é só uma criança e... Com todas as garantias de segurança, Cida, será na clareira da figueira antiga, não muito longe daqui. Haverá monitores observando à distância. Será uma experiência de aprendizado única, que pouquíssimas crianças teriam oportunidade de vivenciar. E, claro, haverá uma bonificação em seu próximo pagamento. A menção ao dinheiro não era sutil, mas Bernardo conhecia as dificuldades financeiras da caseira, que enviava boa parte de seu salário para ajudar a mãe doente em Corumbá. Ainda assim, percebeu que ela hesitava. Ventania poderia acompanhá-la, acrescentou como quem oferece uma concessão. Já que eles têm essa conexão especial. Aquele último argumento pareceu funcionar. Dona Cida, ainda relutante, mas sem poder argumentar contra seu patrão sem arriscar o emprego que garantia o sustento da filha, acabou concordando com certas condições. Seria apenas uma noite, não muito tarde, e alguém estaria sempre por perto. Bernardo concordou com tudo, sabendo que nenhuma daquelas promessas seria cumprida conforme o combinado. Em sua mente distorcida pela obsessão, o experimento já estava desenhado. A menina e o cavalo, presos na clareira durante a noite inteira, expostos à passagem da matilha de lobos-guará. O verdadeiro teste não seria apenas de sobrevivência física, mas de comportamento diante do medo primordial. O que emergiria daquela situação? Pânico, desespero ou algo mais profundo, mais instintivo? Nos 3 dias seguintes, Bernardo supervisionou pessoalmente a instalação dos equipamentos na clareira. Câmeras ocultas em troncos e na vegetação, microfones sensíveis, tudo posicionado estrategicamente para captar cada movimento, cada som. Paralelamente, continuou observando a interação entre Janaína e Ventania, anotando detalhes em um caderno de capa preta que mantinha sempre próximo. Uma análise meteorológica indicou que na sexta-feira haveria lua nova, criando as condições perfeitas de escuridão para o experimento. Coincidentemente, o rastreamento dos lobos-guará mostrava maior atividade da matilha nas noites sem lua. Na véspera, enquanto Janaína passava a tarde com Ventania como de costume, Bernardo aproximou-se dela pela primeira vez. A menina, percebendo sua presença pelo som dos passos, virou o rosto em sua direção. "O senhor é o dono da fazenda", disse ela, não como pergunta, mas como constatação. "Ventania fica nervoso quando o senhor está por perto." Bernardo sorriu, impressionado com a percepção da criança. "Amanhã você terá uma experiência especial, Janaína." Sua mãe já concordou. "Vai passar um tempo na natureza, ouvindo os sons da noite do Pantanal." "Ventania vai comigo?" perguntou ela, acariciando o pescoço do animal. "Sim, ele estará com você. Vocês dois vão sentir a natureza de uma forma que poucas pessoas têm oportunidade." Ela sorriu, um sorriso puro que contrastava com as intenções turvas de Bernardo. Naquele momento, algo poderia ter despertado nele. Um lampejo de consciência, talvez, mas a obsessão científica já havia se enraizado profundamente, obscurecendo qualquer vestígio de empatia. Para ele, Janaína e Ventania não eram mais que variáveis em uma equação complexa sobre medo e instinto, cujo resultado ele ansiava por descobrir. O dia seguinte amanheceu com a típica névoa pantaneira cobrindo as águas e campos.
Era o prenúncio de uma noite clara e estrelada, conforme previsto. Enquanto o sol se punha no horizonte pantaneiro, pintando o céu com tons alaranjados, Bernardo finalizava os preparativos para o experimento que mudaria para sempre o destino daquela fazenda isolada. A escuridão caía lenta sobre o Pantanal quando Bernardo instruiu Tomás a levar Ventania para a clareira da figueira antiga. O cavalo relutou, como se pressentisse o propósito obscuro daquela movimentação fora de hora. Foi necessário o auxílio de 2 outros empregados para conduzi-lo pelo caminho de terra que serpenteava entre a vegetação densa. Enquanto isso, no casarão principal, Bernardo aproximou-se de Janaína, que aguardava sentada no alpendre ao lado da mãe. "Está pronta para sua aventura na natureza?" perguntou ele, mantendo um tom casual que mascarava suas reais intenções. A menina assentiu, um misto de excitação e receio em seu rosto delicado. Dona Cida, ao seu lado, pousou a mão protetora sobre o ombro da filha. "Senhor Bernardo, tem certeza que é seguro? O Pantanal à noite." "Absolutamente seguro", interrompeu ele, a impaciência mal disfarçada. "Já expliquei que haverá monitores o tempo todo. É apenas uma experiência educativa." Sem dar espaço para mais questionamentos, Bernardo tomou a mão de Janaína e a conduziu até o jipe estacionado próximo. A menina, habituada a confiar nos adultos ao seu redor, deixou-se levar, mas seu corpo tenso revelava uma inquietação instintiva. "Ventania já está nos esperando", disse ele, ajudando-a a subir no veículo. O trajeto até a clareira durou cerca de 20 minutos, durante os quais Bernardo manteve um silêncio estudado, observando as reações da criança aos sons noturnos que começavam a emergir da natureza. Quando chegaram, a lua ainda não havia despontado no horizonte, e a escuridão era quase completa, exceto pelas luzes fracas do jipe. Tomás aguardava ao lado de Ventania, que estava preso por uma corda longa à base da enorme figueira centenária que dominava o centro da clareira. O capataz lançou um olhar questionador a Bernardo quando este desceu do veículo com Janaína, mas sabia melhor do que expressar suas dúvidas em voz alta. "Pode ir, Tomás. Eu me encarrego daqui", ordenou Bernardo, no que o empregado, após um momento de hesitação, obedeceu, partindo no segundo jipe que os aguardava. Janaína, ao perceber a presença de Ventania, soltou-se da mão de Bernardo e caminhou com surpreendente firmeza na direção do animal. Seus passos, embora cautelosos, demonstravam uma familiaridade com o ambiente que impressionou até mesmo o cientista endurecido. "Ventania", chamou ela suavemente, e o cavalo respondeu com um relincho baixo, reconhecendo sua voz. Foi nesse momento que Bernardo executou a parte mais controversa de seu plano. Com movimentos calculados, aproximou-se de Janaína por trás e colocou uma venda sobre seus olhos, um gesto puramente simbólico, considerando a cegueira da menina, mas que para ele representava o isolamento total necessário para o experimento. "O que está fazendo?" perguntou ela, alarmada com o toque inesperado do tecido em seu rosto. "É parte da experiência, Janaína. Para aguçar seus outros sentidos ainda mais", respondeu ele, enquanto habilmente amarrava uma corda fina em seu pulso, conectando-a à mesma árvore onde Ventania estava preso, mas dando-lhe mobilidade suficiente para alcançar o animal. A menina, percebendo a restrição em seus movimentos, franziu o senho. "Não gosto disso. Quero ir para casa com minha mãe. Será apenas por algumas horas", respondeu Bernardo, já se afastando. "É uma oportunidade única de sentir a natureza como ninguém mais pode. Ventania está aqui com você. Vocês ficarão bem." Sem esperar por mais protestos, Bernardo retornou ao jipe e o conduziu para um posto de observação improvisado a cerca de 200 metros da clareira. Ali,
instalou-se com um equipamento sofisticado que lhe permitia visualizar em tempo real as imagens captadas pelas câmeras escondidas. Através dos monitores, podia ver Janaína tentando se orientar, chamando por ele algumas vezes antes de finalmente se acalmar e se aproximar de Ventania. As horas seguintes transcorreram em um silêncio tenso. Bernardo, absorto nas imagens, fazia anotações frenéticas sobre cada movimento, cada reação. Viu quando Janaína finalmente desistiu de chamar por ajuda e se sentou próximo ao cavalo, murmurando palavras de conforto que o microfone captava com clareza cristalina. Não tenha medo, Ventania. Estamos juntos, sempre juntos. Por volta da meia-noite, os primeiros sinais da aproximação dos lobos-guará se fizeram notar. Bernardo ajustou as configurações de suas câmeras, ansioso por captar cada detalhe do que esperava ser uma demonstração do medo em sua forma mais primitiva. O que aconteceu, entretanto, começou a desafiar todas as suas expectativas. O primeiro lobo-guará a entrar na clareira, um macho de pelo alaranjado vibrante e pernas longas e negras, parou a alguns metros de distância da árvore onde Janaína e Ventania estavam. O animal farejou o ar longamente, com a cabeça erguida, olhos fixos na estranha cena à sua frente. Bernardo conteve a respiração, esperando pelo momento em que o predador avançaria, desencadeando o pânico que era o objeto de seu estudo. Mas o lobo-guará simplesmente se sentou sobre as patas traseiras, em uma postura quase contemplativa. Logo, outros 3 animais surgiram nas bordas da clareira, uma fêmea e 2 filhotes crescidos, completando o que parecia ser uma família inteira. Nenhum deles demonstrou qualquer sinal de agressividade. Ventania, que Bernardo esperava, que entrasse em pânico diante dos predadores, manteve-se estranhamente calmo. O cavalo posicionou-se ligeiramente à frente de Janaína, não em uma postura de confronto, mas como se formasse uma barreira protetora entre ela e os recém-chegados. Seus ouvidos moviam-se constantemente, captando cada som, cada movimento, mas seu corpo não demonstrava o terror que seria natural. Quanto à menina, algo ainda mais extraordinário acontecia. Janaína, após um momento inicial de tensão em que claramente percebeu a presença dos animais, relaxou visivelmente. Com a cabeça ligeiramente inclinada, como quem escuta uma música distante, ela começou a murmurar palavras que Bernardo não conseguia distinguir completamente através dos monitores. Os lobos-guará, por sua vez, pareciam responder àquela comunicação silenciosa. O macho alfa levantou-se lentamente e, para completo espanto de Bernardo, deu 2 passos deliberados em direção a Janaína antes de deitar-se novamente, dessa vez mais próximo. Os demais membros da matilha mantiveram-se à distância, mas seus olhos atentos não demonstravam ameaça, apenas uma curiosidade quase reverente. Impossível, murmurou Bernardo para si mesmo, incapaz de acreditar no que testemunhava. Suas teorias sobre o medo como revelador do verdadeiro caráter estavam sendo completamente subvertidas por aquela cena. As horas passaram e o comportamento dos animais continuou, desafiando qualquer explicação racional. Em determinado momento, Janaína começou a cantar baixinho, uma cantiga de ninar que provavelmente sua mãe costumava entoar para ela. A voz infantil, suave e límpida, espalhou-se pela clareira como um encantamento. Um dos filhotes do lobo-guará aproximou-se mais, deitando-se a menos de 2 metros de distância. Ventania, em resposta, relaxou sua postura defensiva, como se reconhecesse que não havia ameaça real. Por volta das 3 da manhã, algo ainda mais extraordinário aconteceu. O macho alfa dos lobos-guará levantou-se e, com passos deliberadamente lentos, aproximou-se de Janaína. Bernardo prendeu a respiração, seu dedo pairando sobre o botão que acionaria o alarme de emergência que havia instalado, uma medida de segurança que até então considerara desnecessária.
Mas o animal simplesmente parou a menos de 1 metro da menina, farejou o ar em sua direção e, para completo assombro do observador, deitou a cabeça sobre as patas dianteiras em uma postura de completa submissão. O amanhecer começava a despontar, quando Bernardo, atordoado com o que testemunhara durante a noite, ouviu o som de motores se aproximando. Consultando as câmeras de segurança instaladas nos acessos à clareira, viu 2 veículos avançando rapidamente. Um deles era o jipe utilizado por Tomás e o outro pertencia a Dona Cida. A mãe de Janaína, evidentemente, não conseguira. Passara a noite sem saber do paradeiro da filha e convencera o capataz a levá-la até o local do experimento educativo. Com uma maldição entre dentes, Bernardo ligou seu próprio veículo e acelerou em direção à clareira, determinado a chegar antes dos outros e encerrar o experimento. Quando irrompeu na área aberta, no entanto, deparou-se com uma cena que o deixou momentaneamente paralisado. Os lobos-guará haviam desaparecido, mas Janaína estava sentada no chão, encostada contra o flanco de Ventania, as 2 mãos pequenas afundadas na crina do animal, um sorriso sereno em seu rosto. Não havia sinais de medo, de trauma ou de terror, apenas uma paz profunda que parecia envolver tanto a criança quanto o cavalo. E nos olhos de Ventania, quando estes se fixaram em Bernardo, havia algo que o cientista jamais esperaria ver. Não o temor instintivo do presa diante do predador, mas uma compreensão quase humana, um conhecimento ancestral que transcendia as barreiras entre as espécies. Bernardo mal teve tempo de processar aquilo antes que os veículos de Tomás e Dona Cida chegassem, trazendo consigo o caos que marcaria o início do fim de seu controle sobre aquela propriedade e sobre o experimento que ele agora percebia havia escapado completamente de suas previsões e teorias. Janaína! O grito desesperado de Dona Cida cortou o ar matinal enquanto ela saltava do veículo, ainda em movimento. A menina virou o rosto na direção da voz materna, seu sorriso se ampliando. Mãe! Eu conheci os guardiões da floresta. Eles cantaram para mim a noite toda. Bernardo e Tomás trocaram olhares, o primeiro de alerta, o segundo de confusão. Mas antes que qualquer um pudesse intervir, Dona Cida já desfazia as amarras que prendiam a filha. Lágrimas de alívio e fúria misturando-se em seu rosto. "O que você fez?" questionou ela, virando-se para encarar Bernardo com uma coragem nascida da indignação materna. "Isso não foi uma experiência educativa. Você abandonou minha filha aqui, amarrada, durante toda a noite." Bernardo abriu a boca para responder, mas as palavras lhe faltaram. Como explicar o que testemunhara? Como justificar um experimento que, em vez de confirmar suas teorias sobre o medo, revelara algo muito mais profundo e incompreensível sobre a conexão entre seres aparentemente tão distintos? Enquanto Dona Cida abraçava Janaína protetoramente, Ventania se ergueu com dificuldade, a pata traseira ferida ainda o incomodando visivelmente. O cavalo, no entanto, mantinha uma nova dignidade em sua postura, como se a noite passada tivesse despertado algo adormecido em sua natureza. Seus olhos, quando novamente encontraram os de Bernardo, pareciam carregados de um julgamento silencioso, mais devastador que qualquer acusação verbal. O som das botas de Dona Cida batendo furiosamente contra o assoalho de madeira da casa principal ecoava como trovões enquanto ela arrumava as poucas roupas de Janaína em uma mala velha. Seus movimentos eram imprecisos, descontrolados pela raiva que pulsava em suas veias, desde o resgate da filha na clareira. "Nós vamos embora hoje mesmo", declarou ela para Tomás, que permanecia parado na porta do pequeno quarto, nos fundos da casa, atordoado pelos acontecimentos da manhã. "Não fico mais um dia sequer trabalhando para esse homem." Dona Cida, "O pense bem", tentou argumentar o capataz, genuinamente preocupado. "A senhora não tem para onde ir, e Campo Grande fica a horas daqui."
Prefiro dormir na rodoviária com minha filha do que permanecer sob o mesmo teto que aquele monstro. A última palavra saiu engasgada, sufocada pela indignação. Enquanto isso, no quarto ao lado, Janaína sentava-se quieta em sua cama, as mãos pequenas repousando sobre o colo. Diferente da mãe, não havia raiva em seu semblante, apenas uma estranha serenidade, como se ainda estivesse conectada a algo que experimentara durante a noite na clareira. Mãe, chamou ela suavemente quando percebeu que Dona Cida entrara no quarto. Não podemos ir embora sem o Ventania. Filha, o Ventania pertence ao Sr. Bernardo. É um dos animais da fazenda, não é nosso. Ele me protegeu e agora precisa da minha proteção. Havia uma firmeza incomum na voz infantil, uma determinação que surpreendeu Dona Cida. Antes que pudesse responder, porém, um burburinho crescente no pátio da fazenda atraiu sua atenção. Aproximando-se da janela, viu um grupo de funcionários reunidos em círculo, suas vozes elevando-se em um misto de espanto e indignação. "Fique aqui", instruiu ela a filha, saindo rapidamente para descobrir o motivo da comoção. No centro do pátio, cercado por trabalhadores rurais que mantinham uma distância respeitosa e receosa, estava Rodrigo, o assistente técnico responsável pelas câmeras instaladas na propriedade. Em suas mãos, um tablet exibia imagens que ele mostrava com crescente agitação. "Eu só estava fazendo a manutenção de rotina do sistema e me deparei com isso", explicava ele, o rosto pálido contrastando com sua pele normalmente bronzeada. "Pelo sol pantaneiro. São gravações da clareira de ontem à noite. O Dr. Bernardo instalou câmeras por toda parte e vejam o que captaram." Dona Cida empurrou 2 empregados para abrir caminho até Rodrigo, o coração acelerado com um pressentimento. Quando finalmente conseguiu ver a tela do tablet, seu mundo pareceu parar. Ali, em imagens de alta definição, estava Janaína sentada junto à figueira, com Ventania ao seu lado. E ao redor deles, claramente visíveis, graças à tecnologia infravermelha, 3 lobos-guará adultos e 2 filhotes, todos em uma proximidade que desafiava qualquer comportamento natural conhecido. "Minha filha", murmurou ela, as lágrimas embaçando sua visão. "O mais impressionante vem agora", disse Rodrigo, deslizando o dedo sobre a tela para avançar o vídeo. "Observem." A gravação mostrava o lobo-guará alfa aproximando-se lentamente de Janaína. A menina, mesmo com os olhos vendados, estendia a mão em sua direção, como se pudesse ver através do tecido. Em seguida, acontecia o impensável. O animal selvagem, um predador temido no Pantanal, tocava seu focinho na palma aberta da criança. "Isso não é normal", murmurou seu Juvenal, o mais velho entre os trabalhadores. "Em 40 anos no Pantanal, nunca vi um lobo-guará que não fugisse de humanos. Isso é coisa de outro mundo." A frase, dita com a autoridade de quem conhecia as leis não escritas daquelas terras, espalhou-se como fogo pelo grupo. Logo, murmúrios sobre poderes especiais, magia pantaneira e até mesmo encantamento indígena circulavam entre os funcionários. Dona Cida, dividida entre o horror do que poderia ter acontecido e o assombro diante do que realmente ocorrera, sentiu suas pernas fraquejarem. Foi amparada por Tomás, que a conduziu até um banco próximo. "A senhora está bem?" Ela não teve tempo de responder. O som de um motor potente anunciou a chegada de Bernardo, que retornava de uma ida apressada à cidade vizinha. Quando o homem desceu de sua caminhonete luxuosa, deparou-se com quase todos os funcionários reunidos, olhares acusadores voltados em sua direção. "O que está acontecendo aqui?" exigiu saber, sua voz autoritária não escondendo completamente o nervosismo. Rodrigo, impulsionado pela indignação coletiva, deu um passo à frente. "O senhor usou uma criança cega como cobaia em um experimento com animais selvagens."
Foi isso que aconteceu. O rosto de Bernardo empalideceu momentaneamente, mas logo recuperou a compostura de quem está habituado a exercer autoridade. Não sei do que você está falando, Rodrigo. Sugiro que volte ao trabalho antes que eu considere sua demissão. Todo mundo já viu as imagens, interveio Tomás, abandonando pela primeira vez a subserviência habitual. O senhor amarrou a menina e o cavalo ferido na clareira, sabendo que a matilha de lobos-guará passaria por lá. Isso não tem nome. Um silêncio tenso estabeleceu-se, quebrado apenas pelo som distante de pássaros pantaneiros. Bernardo olhou ao redor, avaliando a situação, calculando suas chances. Por fim, seu pragmatismo se sobrepôs. O que vocês viram foi um experimento científico controlado. Ninguém saiu ferido. Na verdade, o resultado foi surpreendente e poderá contribuir para importantes avanços no estudo do comportamento animal. "O senhor usou minha filha!" gritou Dona Cida, levantando-se do banco com renovada energia. "Uma criança cega, inocente." Bernardo encarou-a diretamente, sua voz adquirindo uma frieza calculada. Sua filha estava segura o tempo todo, e o resultado é extraordinário. Algo que nunca foi documentado antes. A conexão que ela estabeleceu com os animais. Não percebem o quanto isso é significativo? Antes que qualquer um pudesse responder, Leandro, o veterinário da fazenda que acabara de se juntar ao grupo após examinar Ventania, manifestou-se. "Significativo? O senhor colocou um cavalo ferido e uma criança vulnerável em uma situação potencialmente fatal. Isso não é ciência, é crueldade." Ele fez uma pausa, seu olhar endurecendo. "Como veterinário, tenho a obrigação ética de denunciar maus-tratos a animais. E como ser humano, não posso ficar calado diante do que foi feito com aquela menina." As palavras de Leandro caíram como um ultimato sobre o grupo. Alguns funcionários assentiram, murmurando concordância. Outros baixaram a cabeça, temendo as consequências de um confronto direto com o patrão. "Estão todos demitidos", declarou Bernardo, sua voz cortante como uma lâmina. "Quero todos fora da minha propriedade até o final do dia." Mas em vez da submissão esperada, encontrou resistência nos olhares determinados que o encaravam. Foi seu Juvenal quem verbalizou o sentimento coletivo. "Nós não vamos a lugar algum, doutor, não sem antes as autoridades saberem o que aconteceu aqui." A ameaça implícita pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Bernardo, percebendo que perdera o controle da situação, recuou estrategicamente. "Façam o que acharem melhor, mas lembrem-se que tenho recursos para me defender de qualquer acusação infundada." Com isso, deu as costas ao grupo e dirigiu-se a passos firmes para o casarão principal. Quando estava prestes a entrar, no entanto, algo o fez parar abruptamente. Janaína estava parada na varanda, como se o esperasse. Mesmo sem poder vê-lo, seu rosto estava voltado precisamente na direção dele. "Os guardiões falaram comigo. Ontem à noite", disse ela, sua voz infantil carregando uma gravidade desconcertante. "Eles disseram que esta terra não pertence a você. Nunca pertenceu." Bernardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas rapidamente racionalizou a sensação como uma reação ao estresse da situação. "Volte para sua mãe, menina." "Não tenho tempo para fantasias infantis." "Não são fantasias", respondeu Janaína calmamente. Ventania também ouviu, e agora ele consegue entender o que os guardiões dizem. Ele vai me ajudar a entender também. Havia algo na certeza inabalável daquela criança que perturbou profundamente Bernardo. Sem responder, ele desviou-se dela e entrou rapidamente na casa, fechando a porta com mais força que o necessário. Nas horas seguintes, a fazenda Águas Claras transformou-se em um turbilhão de atividades. Funcionários dividiam-se entre fazer as malas e disseminar as notícias sobre o ocorrido.
Alguns contataram parentes na cidade mais próxima, outros ligaram para conhecidos que trabalhavam em órgãos ambientais e de proteção à infância. Dona Cida, após uma conversa franca com Tomás, aceitou permanecer temporariamente na casa de funcionários, ao menos até que a situação se esclarecesse. Por volta do meio-dia, uma van chegou à propriedade trazendo Helena Santos, bióloga, respeitada, que desenvolvia um projeto de conservação de espécies nativas na região. Alertada por um dos assistentes de campo, que trabalhava ocasionalmente na fazenda, ela viera averiguar pessoalmente as notícias sobre o comportamento anômalo dos lobos-guará. "Preciso ver essas gravações", solicitou ela após ouvir os relatos. "E gostaria de conversar com a menina, se for possível." Rodrigo prontamente ofereceu o tablet com os vídeos completos, enquanto Tomás se encarregou de localizar Dona Cida para pedir permissão para a conversa com Janaína. Para surpresa de todos, no entanto, a menina não estava com a mãe. "Pensei que ela estivesse com você", exclamou Dona Cida para Tomás, o pânico crescente em sua voz. Uma busca rápida foi organizada pelos arredores da casa principal e das instalações da fazenda. Foi um dos trabalhadores do estábulo quem trouxe a notícia. Ventania também sumiu. A baia está vazia. A notícia do desaparecimento de Janaína e Ventania espalhou-se pela fazenda como fogo em palha seca. Em minutos, todos os funcionários disponíveis organizaram-se em grupos de busca munidos de lanternas, rádios, comunicadores e garrafas d'água. O Pantanal, com sua vastidão de terras alagadas e vegetação densa, era um território implacável para quem não conhecia seus segredos, ainda mais para uma criança cega acompanhada de um cavalo ferido. "Ela não pode ter ido longe", repetia Dona Cida, o rosto marcado pelo choro, enquanto Tomás tentava acalmá-la. "Janaína não conhece os caminhos além do pátio principal." Helena Santos, a bióloga recém-chegada, assistira às gravações da noite anterior, com crescente fascinação. Quando ouviu sobre o desaparecimento, aproximou-se do grupo com uma hipótese que poucos considerariam. "Talvez devêssemos procurar na direção da clareira", sugeriu ela. "Considerando o que vi nas gravações, existe uma possibilidade de que a conexão estabelecida com os lobos-guará tenha criado algum tipo de chamado." Os funcionários trocaram olhares céticos, mas seu Juvenal, respeitado por seu conhecimento dos mistérios pantaneiros, assentiu lentamente. "A moça está certa. Tem coisas nesse Pantanal que a ciência dos livros não explica. Meu avô, que era da etnia Guató, sempre dizia que algumas crianças nascem com o dom de falar com os animais. A urgência da situação não permitia descartar nenhuma possibilidade. Rapidamente, uma equipe liderada por Tomás e Helena partiu em direção à clareira da figueira antiga, seguindo o mesmo caminho que Bernardo percorrera na noite anterior. No casarão principal, isolado em seu escritório, Bernardo alternava entre revisar as gravações do experimento e fazer ligações frenéticas para seus advogados em Campo Grande e São Paulo. A ameaça de uma investigação formal pairava no ar, e ele estava determinado a construir uma defesa sólida antes que as acusações se materializassem. "Não, você não está entendendo a magnitude do que descobrimos", insistia ele ao telefone com um colega cientista da universidade. "O comportamento exibido pelos lobos-guará desafia tudo o que sabemos sobre a espécie, e a menina, há algo nela que transcende qualquer explicação convencional." Do outro lado da linha, o professor Maurício Fontes, especialista em comportamento animal, mantinha-se cético. "Bernardo, independentemente do valor científico, você colocou uma criança em risco. E, pelo que me descreveu, sem nenhum protocolo ético aprovado. Isso pode acabar com sua carreira." "Ao inferno com a carreira!" explodiu Bernardo, batendo o punho na mesa. "Estamos falando de uma descoberta que pode revolucionar nosso entendimento sobre comunicação interespecífica."
A conversa foi interrompida por batidas urgentes na porta. Irritado, Bernardo atendeu para encontrar Rodrigo, ofegante e visivelmente perturbado. A menina sumiu, e o cavalo também. A notícia atingiu Bernardo como um golpe físico. Por um momento, todo o cálculo frio que caracterizava suas ações deu lugar a uma preocupação genuína. Como isso aconteceu? Há quanto tempo? Não sabemos ao certo. Dona Cida a viu pela última vez há cerca de 2 horas. Já organizamos equipes de busca. Bernardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, sua mente acelerada, analisando implicações. O desaparecimento da menina complicava ainda mais sua situação. Legal, especialmente considerando os eventos da noite anterior. Onde estão procurando? Por toda parte. Helena Santos, aquela bióloga do projeto de conservação, sugeriu que verificássemos a clareira da figueira antiga. Tomás está levando um grupo até lá agora. Eu vou junto, decidiu Bernardo, surpreendendo até a si, mesmo com a declaração. Enquanto isso, profundamente no interior do Pantanal, a uma distância considerável da clareira da figueira antiga, Janaína caminhava com passos seguros ao lado de Ventania. Uma menina cuja cegueira a tornaria completamente vulnerável naquele ambiente para qualquer observador comum, movia-se com uma confiança desconcertante, como se enxergasse através de outros sentidos. Estamos quase chegando, Ventania, murmurava. Ela, uma mão repousando levemente sobre o flanco do animal. Eles estão nos esperando. O cavalo, ainda mancando devido ao ferimento na pata traseira, seguia diligentemente ao lado da criança. De tempos em tempos, parava para farejar o ar e reorientar sua direção, guiando Janaína por um caminho invisível que parecia fazer sentido apenas para os dois. O trajeto que percorriam não era aleatório. Seguiam uma trilha antiga, quase apagada pelo tempo, que serpentava entre alagados e morros suaves, penetrando cada vez mais fundo na região menos explorada da propriedade. Ocasionalmente, marcas sutis podiam ser vistas no chão, pegadas que não pertenciam nem a Janaína, nem a Ventania, mas a criaturas que pareciam guiá-los à distância. Após quase 3 horas de caminhada, chegaram a uma elevação natural do terreno, um dos raros platôs do Pantanal que permanecia seco mesmo durante as cheias sazonais. No centro desse platô, uma formação circular de pedras ancestrais criava algo semelhante a um anfiteatro natural. Chegamos, anunciou Janaína, sua voz reverberando no silêncio quase absoluto do local. Como em resposta, um movimento sutil nas sombras das árvores circundantes revelou a presença dos lobos-guará. Não apenas os 5 que haviam aparecido na clareira na noite anterior, mas uma matilha inteira, cerca de 12 animais de diferentes idades, todos convergindo lentamente para o círculo de pedras onde Janaína e Ventania agora se encontravam. A cena que se seguiu desafiaria a compreensão de qualquer observador. Os lobos-guará, normalmente arredios e solitários, aproximaram-se em formação quase ritual. O macho alfa, o mesmo que tocara o focinho na mão de Janaína na noite anterior, posicionou-se diretamente à frente da menina e emitiu um som baixo, algo entre um uivo contido e um chamado. Janaína, sorrindo, ajoelhou-se na terra úmida e estendeu ambas as mãos. O lobo-guará aproximou-se e, num gesto que parecia carregado de significado, tocou sua testa no centro das palmas pequenas e abertas da criança. Ventania, observando atentamente, relinchou suavemente, como se aprovasse o que testemunhava. Nos minutos seguintes, um por um, cada membro da matilha aproximou-se para repetir o ritual. Quando o último deles, um filhote ainda com manchas juvenis no pelo, completou a sequência, algo extraordinário aconteceu.
Janaína ergueu-se lentamente e, pela primeira vez desde que nascera cega, seus olhos pareceram focalizar diretamente o mundo à sua frente. "Eu posso ver", sussurrou ela, maravilhada. "Não com os olhos, mas posso ver tudo." De volta à fazenda, as equipes de busca retornavam com expressões desanimadas após horas de procura infrutífera. Nem na clareira, nem nos arredores habituais havia qualquer sinal de Janaína ou Ventania. A ansiedade de Dona Cida transformava-se gradualmente em desespero, enquanto o sol começava a baixar no horizonte, prometendo uma noite que dificultaria ainda mais os esforços. "Precisamos acionar a polícia e o corpo de bombeiros", insistia ela, agarrando o braço de Tomás com força. "Minha filha está sozinha no meio do Pantanal." Bernardo, que retornara da busca mais calado e pensativo do que nunca, observava a movimentação do alpendre da casa principal. Em sua mente, teorias científicas e explicações racionais lutavam contra a crescente percepção de que algo além de sua compreensão estava acontecendo. Helena Santos, após consultar mapas detalhados da região e analisar novamente as gravações da noite anterior, aproximou-se dele com uma sugestão inesperada. "Há uma formação rochosa a nordeste daqui, conhecida pelos locais como Círculo dos Ancestrais. É um local pouco visitado, mas segundo lendas indígenas, era usado para rituais de comunicação com o mundo natural." "E você acha que uma criança cega e um cavalo ferido percorreriam quilômetros até lá?" e questionou Bernardo, o ceticismo evidente em sua voz. "Depois do que vi nas gravações, não descarto nenhuma possibilidade", respondeu Helena calmamente. "Além disso, observei um detalhe que parece ter passado despercebido por você. Os lobos-guará não estavam apenas interagindo com Janaína. Eles estavam guiando-a. Observe." Helena mostrou em seu tablet um trecho específico da gravação, onde o lobo-guará alfa, antes de se deitar próximo à menina, havia executado um movimento circular, retornando sempre ao mesmo ponto e olhando fixamente em uma direção específica. "Esta é a direção exata do Círculo dos Ancestrais", explicou ela. "Não pode ser coincidência." Bernardo franziu o senho, sua mente científica relutando em aceitar explicações que beiravam o misticismo. No entanto, a evidência visual era clara demais para ser ignorada. Quanto tempo levaria para chegar lá? De jipe, cerca de 40 minutos. Mas o terreno é acidentado no final. Teremos que fazer parte do caminho a pé. "Vamos agora", decidiu ele, levantando-se abruptamente. "Leve apenas Tomás conosco. E não diga nada a Dona Cida ainda. Não quero dar falsas esperanças." Enquanto o trio partia discretamente em um dos jipes, no Círculo dos Ancestrais, algo extraordinário continuava a se desenrolar. Janaína, sentada no centro da formação rochosa com Ventania deitado ao seu lado, parecia envolta em uma quietude profunda, quase meditativa. Ao redor deles, os lobos-guará haviam se posicionado em um círculo perfeito, como sentinelas silenciosas. O sol poente lançava raios dourados sobre a cena, criando uma atmosfera quase sobrenatural. Foi nesse momento que Janaína começou a falar, não com palavras humanas convencionais, mas com sons que oscilavam entre murmúrios melódicos e vocalizações que lembravam vagamente os chamados dos lobos-guará. Ventania, como se respondendo a essas vocalizações, ergueu-se lentamente. Para surpresa da própria Janaína, o cavalo apoiou firmemente a pata traseira que antes estava ferida, sem demonstrar qualquer sinal de dor ou limitação. O animal caminhou até a borda do círculo de pedras e, com um movimento deliberado, bateu o casco 3 vezes contra uma rocha específica. O som reverberou pelo platô como um chamado ancestral. Em resposta, algo começou a emergir do solo próximo.
pequenas plantas brotando aceleradamente, crescendo e florescendo em questão de minutos, formando um caminho verdejante que se estendia da pedra tocada por ventania até o centro do círculo, onde Janaína permanecia sentada. A menina, percebendo a mudança, estendeu a mão e tocou as flores recém-nascidas. Um sorriso iluminou seu rosto enquanto ela sussurrava: "Os guardiões estão me mostrando o caminho. O Pantanal está vivo e finalmente posso ouvir sua voz." O jipe que transportava Bernardo, Helena e Tomás deteve-se no limite do terreno transitável. Dali em diante, seria necessário continuar a pé por uma trilha estreita que subia gradualmente em direção ao platô onde se encontrava o Círculo dos Ancestrais. "Estamos perto", informou Helena, consultando o GPS em seu celular. "Menos de 1 quilômetro, mas o caminho é íngreme." Bernardo, impulsionado por uma urgência que nem ele mesmo compreendia completamente, liderou a subida. Sua mente oscilava entre a preocupação genuína pela segurança de Janaína e a curiosidade científica sobre o fenômeno inexplicável que começava a se revelar. Quando finalmente chegaram ao topo do platô, o sol já havia se posto quase completamente, deixando o céu em tons profundos de violeta e índigo. Na penumbra crescente, algo extraordinário chamou sua atenção. Um caminho de plantas luminescentes estendia-se à sua frente, brilhando com uma luz azulada que parecia pulsar em ritmo próprio, guiando-os para o centro do platô. "Isso não é natural", murmurou Bernardo, sua voz traindo o assombro que sentia. "Depende do que você considera natural", respondeu Helena suavemente. "O Pantanal guarda segredos que nem a ciência moderna conseguiu catalogar completamente." Seguindo o caminho luminoso, o trio avançou lentamente até que os contornos do Círculo dos Ancestrais tornaram-se visíveis. E lá, no centro exato da formação rochosa, sentada em perfeita calma, estava Janaína, com Ventania ao seu lado e os lobos-guará formando um círculo protetor ao seu redor. A cena congelou Bernardo em seus passos. Toda a arrogância científica, toda a certeza de superioridade que sempre cultivara, desmoronou diante daquela visão que desafiava qualquer explicação racional. Ali, uma criança que ele usara como mero objeto de estudo, havia se transformado no centro de um fenômeno que transcendia sua compreensão. "Janaína!" chamou Tomás, fazendo menção de avançar. Mas um dos lobos-guará imediatamente se ergueu, um rosnado baixo emanando de sua garganta. Não uma ameaça direta, mas um claro aviso. "Espere", sussurrou Helena, segurando o braço do capataz. "Não é seguro interromper o que quer que esteja acontecendo." Janaína, como se apenas naquele momento percebesse a presença dos recém-chegados, virou o rosto em sua direção. Seus olhos, normalmente desfocados pela cegueira, agora pareciam brilhar com uma luz interior, fixando-se diretamente em Bernardo com uma intensidade que o fez recuar instintivamente. "Você veio", disse ela, sua voz estranhamente madura e serena. "Os guardiões disseram que você viria. Precisavam que você testemunhasse." "Testemunhasse o quê?" perguntou Bernardo, sua voz quase irreconhecível pela emoção contida. "O renascimento", respondeu Janaína simplesmente. "O Pantanal está despertando novamente depois de tanto tempo adormecido, e eu posso ouvir sua voz." Uma semana havia se passado desde a noite no Círculo dos Ancestrais. A fazenda Águas Claras, antes um império privado governado pelo pragmatismo científico de Bernardo, transformara-se no epicentro de um fenômeno que desafiava explicações convencionais. A notícia sobre a menina cega que se comunicava com lobos-guará e provocava o florescimento acelerado de plantas nativas atraíra pesquisadores, jornalistas e curiosos de todos os cantos do Brasil. Bernardo, recluso em seu escritório, observava, pela janela, a movimentação no pátio.
Helena Santos coordenava uma equipe multidisciplinar que documentava meticulosamente as mudanças ambientais que se expandiam do círculo dos ancestrais para o restante da propriedade. Biólogos, botânicos e etólogos trabalhavam lado a lado com xamãs pantaneiros e representantes indígenas das etnias Guató e Cadiuel, ancestrais habitantes daquelas terras. O senhor deveria ver o que está acontecendo no setor leste, anunciou. Rodrigo entrando sem bater. A formalidade entre patrão e empregado diluíra-se nos eventos extraordinários da semana anterior. Áreas que estavam degradadas há anos estão se regenerando espontaneamente. É como se o Pantanal estivesse se curando. Bernardo assentiu distraidamente. Sua mente, treinada para análises frias e metódicas, ainda lutava para processar o que testemunhara naquela noite. A imagem de Janaína no centro do círculo de pedras, rodeada pelos lobos-guará e com Ventania ao seu lado, recusava-se a se enquadrar em qualquer paradigma científico que conhecia. "Onde está a menina agora?" e perguntou, tentando manter a voz neutra. "No estábulo com o cavalo. Ela raramente se afasta dele." Rodrigo hesitou antes de acrescentar. "Algumas pessoas estão chamando o que acontece de milagre, doutor. Outros falam em magia pantaneira, mas seja lá o que for, está transformando tudo." Quando Rodrigo saiu, Bernardo permaneceu imóvel por longos minutos, seu olhar perdido na paisagem além da janela. Finalmente, tomou uma decisão. Pegando seu caderno de anotações, não mais o científico, mas um novo, com capa de couro, artesanal comprado em uma vila ribeirinha próxima. Saiu em direção ao estábulo. O local que antes servia apenas como instalação funcional para os animais de trabalho da fazenda adquirira uma atmosfera quase sagrada. Plantas trepadeiras com flores azuladas, uma espécie que nenhum botânico conseguira classificar, cobriam as paredes externas. O ar ali era diferente, mais fresco e carregado de aromas que evocavam sensações de bem-estar e calma. No centro do estábulo, sentada sobre um fardo de feno, Janaína trançava calmamente a crina de Ventania. O cavalo, completamente recuperado do ferimento que antes o incapacitava, mantinha-se perfeitamente imóvel, como se apreciasse o cuidado. Ao redor deles, em uma cena que ainda causava assombro em quem testemunhava pela primeira vez, 2 lobos-guará repousavam tranquilamente, como cães domésticos em uma varanda. Dona Cida, sentada em um banco próximo, observava a filha com uma mistura de orgulho e temor reverencial. Ela percebeu a chegada de Bernardo antes mesmo que ele anunciasse sua presença, e seu olhar, antes cheio de ressentimento, agora carregava apenas uma aceitação resignada dos eventos inexplicáveis que haviam transformado suas vidas. "Ela está diferente a cada dia", comentou Dona Cida em voz baixa quando Bernardo se aproximou. "É como se estivesse aprendendo uma linguagem que nenhum de nós consegue entender." Bernardo assentiu, incapaz de formular uma resposta adequada. A transformação de Janaína ia além do inexplicável fenômeno de comunicação com os animais. A menina, embora ainda tecnicamente cega, movia-se agora com uma segurança absoluta, como se enxergasse através de outros sentidos. Suas expressões adquiriram uma maturidade que não condizia com seus 8 anos, e sua voz, quando falava, o que acontecia cada vez mais raramente, carregava uma cadência quase musical. "Ela tem permitido que os cientistas a examinem?" perguntou ele, sentando-se a uma distância respeitosa. "Apenas Helena e aquela neurocientista da USP, a doutora Marina. Janaína parece confiar nelas." Dona Cida fez uma pausa. "Elas dizem que não encontram nada fisicamente diferente nela. Os exames cerebrais mostram atividade incomum, mas nada que explique isso." O gesto vago que acompanhou a última palavra buscava abranger tudo:
A comunicação com os animais, o crescimento acelerado das plantas, a regeneração do Pantanal que se espalhava a partir da fazenda, alcançando áreas cada vez mais distantes. Janaína, como se sentisse que era o tema da conversa, ergueu o rosto na direção deles. Seus olhos, embora incapazes de focalizar no sentido convencional, pareciam enxergar além das aparências físicas. "O senhor quer entender", disse ela, dirigindo-se diretamente a Bernardo, com aquela clareza desconcertante que se tornara sua marca desde a noite no círculo dos ancestrais. Mas algumas coisas não são para serem entendidas com a mente, e sim sentidas com o coração. A simplicidade profunda daquela declaração atingiu Bernardo como uma revelação. Toda sua vida fora dedicada à compreensão racional do mundo, à catalogação de fenômenos em categorias explicáveis. Agora, confrontado com algo que transcendia suas ferramentas analíticas, sentia-se simultaneamente perdido e à beira de uma descoberta muito mais significativa do que jamais imaginara. "Você pode me ensinar?" perguntou ele, a voz despida da arrogância habitual, revelando uma vulnerabilidade que surpreendeu até a ele mesmo. Janaína sorriu. Não o sorriso inocente de uma criança, mas a expressão serena de quem carrega um conhecimento ancestral. "Não. Sou eu quem ensina", respondeu ela. "São eles." Seu gesto abrangeu os lobos guará, ventania e, de alguma forma, toda a extensão do Pantanal, além das paredes do estábulo. "Mas o senhor precisa reaprender a escutar primeiro." Nas semanas seguintes, uma rotina inusitada estabeleceu-se na fazenda Águas Claras. Enquanto equipes científicas documentavam as transformações ambientais e sociais que irradiavam do epicentro na propriedade, Bernardo passou por sua própria transformação. Abandonou as roupas formais que sempre usara e adotou vestes simples, semelhantes às dos pantaneiros locais. Suas refeições, antes servidas no isolamento do casarão principal, passaram a ser compartilhadas com funcionários e pesquisadores na grande mesa comunitária improvisada sob as mangueiras. Mas a mudança mais significativa ocorria nas horas que passava no estábulo, sentado em silêncio próximo a Janaína e Ventania, observando, escutando, tentando absorver aquela linguagem sem palavras que fluía entre a menina e os animais. No início, sentia-se desajeitado e frustrado, como um adulto tentando reaprender a andar. Aos poucos, no entanto, algo começou a despertar. A primeira indicação veio numa manhã particularmente luminosa de agosto. Sentado perto do córrego, que cortava a propriedade, Bernardo observava o movimento da água quando subitamente percebeu um padrão no fluxo. Não apenas o padrão físico das correntes e redemoinhos, mas algo mais profundo, como uma linguagem expressa através do movimento. Por um breve momento, sentiu como se o próprio córrego estivesse se comunicando com a terra ao redor, numa conversa constante que sempre existira, invisível apenas para quem não sabia escutar. Quando relatou a experiência a Helena, esperando ceticismo, encontrou apenas um sorriso compreensivo. "Aconteceu comigo na semana passada", confidenciou ela. "Estava catalogando uma espécie de orquídea quando, de repente, parecia que a planta estava me mostrando como se reproduzia, não apenas através de características observáveis, mas como uma história sendo contada. Aquele fenômeno que começaram a chamar informalmente de a escuta, espalhou-se gradualmente entre as pessoas que permaneciam na fazenda. Não atingia todos igualmente. Alguns pareciam mais receptivos que outros, mas criavam uma comunidade unida por uma percepção compartilhada que transcendia palavras. No centro dessa transformação coletiva, Janaína continuava seu desenvolvimento extraordinário. Sua ligação com Ventania fortalecia-se a cada dia, evoluindo para algo que desafiava classificações.
O cavalo parecia antecipar seus pensamentos, movendo-se em sincronia perfeita com ela. Juntos, guiados pelos lobos-guará que agora frequentavam livremente a propriedade, realizavam expedições cada vez mais distantes pelo Pantanal, sempre retornando com novos conhecimentos sobre plantas medicinais esquecidas ou técnicas ancestrais de manejo ambiental. 3 meses após a noite no Círculo dos Ancestrais, quando a estação seca começava a ceder lugar às primeiras chuvas, ocorreu o evento que selaria definitivamente o destino daquelas terras. Uma comitiva do Ministério do Meio Ambiente, acompanhada por líderes indígenas e representantes de organizações internacionais de conservação, chegou à fazenda para uma avaliação oficial do fenômeno que a imprensa já chamava de o Milagre do Pantanal. A reunião aconteceu sob a copa da maior mangueira do pátio central. Presentes estavam Bernardo, Helena, Dona Cida, Tomás e outros membros da comunidade que se formara espontaneamente ao redor da fazenda. No centro, como convidada de honra, estava Janaína, com Ventania fielmente ao seu lado. Ricardo Gomes, o secretário especial do Ministério, apresentou as conclusões preliminares da equipe técnica. As transformações ambientais observadas na região eram sem precedentes na história documentada. Áreas degradadas regeneravam-se em ritmo acelerado, espécies ameaçadas retornavam aos seus habitats e o equilíbrio ecológico restaurava-se seguindo um padrão que emanava claramente da fazenda Águas Claras. O que testemunhamos aqui, declarou ele, transcende nossas categorias científicas convencionais, mas os resultados são inegáveis. Esta área tornou-se um laboratório vivo de regeneração ambiental que pode oferecer soluções para desafios de conservação em todo o mundo. A proposta que se seguiu foi igualmente extraordinária. A transformação da Fazenda Águas Claras em uma reserva ambiental especial, administrada conjuntamente pelo governo, cientistas, comunidades locais e representantes indígenas, com Janaína e Dona Cida como guardiães centrais. Quando todos os olhares se voltaram para Bernardo, esperando resistência do proprietário legal das terras, encontraram apenas aceitação serena. O homem que 3 meses antes conduzia experimentos antiéticos, movido pela obsessão de controlar e categorizar a natureza, agora compreendia algo muito mais profundo. Ninguém realmente possuía aquelas terras. Elas pertenciam a si mesmas, ao ciclo eterno da vida pantaneira. Aceito a proposta, declarou ele, sua voz carregando uma emoção genuína que surpreendeu aqueles que o conheciam há mais tempo. Mas com uma condição: que o conhecimento que emerge daqui seja compartilhado livremente, sem patentes ou restrições comerciais. O que o Pantanal está nos ensinando pertence a toda a humanidade. O acordo foi selado não com documentos formais. Estes viriam depois, mas com um ritual simples conduzido por Iracema, uma anciã Cadiwel, que chegara semanas antes, atraída por sonhos recorrentes sobre uma menina cega que falava com os animais. Sob sua orientação, todos os presentes formaram um círculo ao redor de Janaína e Ventania. Palavras em português mesclaram-se com línguas indígenas ancestrais, criando uma harmonia que parecia ecoar a própria voz da terra. Ao final da cerimônia, quando o sol se punha no horizonte pantaneiro, Janaína sussurrou algo no ouvido de Ventania. O cavalo relinchou suavemente e juntos caminharam em direção à clareira da figueira antiga, seguidos pela matilha de lobos-guará que aguardava pacientemente nas sombras. Bernardo fez menção de segui-los, mas Iracema delicadamente segurou. Seu braço, há jornadas que precisam ser feitas sozinhos, disse a anciã com sabedoria milenar em seus olhos. Ela voltará quando for o momento.
Nos dias que se seguiram, Janaína e Ventania foram vistos ocasionalmente em diferentes pontos da reserva recém-criada, sempre acompanhados pelos lobos-guará. Apareciam brevemente, uma visão quase onírica para pesquisadores e visitantes, antes de desaparecerem novamente nas vastidões do Pantanal. Dona Cida, que inicialmente sofrera com a separação, gradualmente encontrou paz ao perceber que a filha não havia realmente partido. Estava apenas cumprindo um propósito maior, tornando-se parte integral da terra que agora despertava para uma nova era de consciência e regeneração. 6 meses após a criação oficial da Reserva Regenerativa Águas Claras, durante uma manhã particularmente vibrante de primavera, quando as águas das cheias sazonais começavam a recuar, deixando para trás a renovação da vida, Bernardo caminhava sozinho pela trilha que levava ao círculo dos ancestrais. Sua transformação pessoal estava evidente não apenas nas roupas simples que agora usava, mas principalmente no olhar que carregava. Não mais o olhar analítico e distante do cientista, mas o olhar conectado e presente de quem aprendera a escutar a linguagem silenciosa da natureza. No topo do platô, sentou-se em uma das pedras do círculo ancestral e fechou os olhos, permitindo que os sons, aromas e sensações do Pantanal fluíssem através dele. Foi então que percebeu. Não estava sozinho. Abrindo os olhos lentamente, viu Janaína parada à sua frente, Ventania ao seu lado e os lobos-guará formando um semicírculo atrás deles. A menina sorria, um sorriso que continha sabedoria, além de sua idade cronológica. Seus olhos, embora ainda tecnicamente cegos, pareciam enxergar diretamente a alma daquele homem transformado. "Você aprendeu a escutar", disse ela simplesmente. Bernardo assentiu, incapaz de expressar em palavras a profundidade da jornada que percorrera. "O Pantanal me ensinou", respondeu finalmente. "Não apenas o Pantanal", corrigiu Janaína suavemente. "Você se permitiu aprender. Essa foi sua verdadeira transformação." Com um gesto gracioso, a menina estendeu a mão na direção do centro do círculo de pedras. Seguindo seu movimento, Bernardo observou maravilhado enquanto uma pequena planta brotava rapidamente do solo, crescendo e florescendo em questão de segundos. Era uma orquídea de espécie desconhecida, com pétalas que mesclavam tons de azul e violeta em padrões que pareciam contar histórias ancestrais. "O Pantanal está reaprendendo a falar", explicou Janaína. "E nós estamos reaprendendo a escutar. É apenas o começo de algo muito maior." Enquanto a orquídea continuava a crescer, estendendo-se em direção ao céu com uma vitalidade que desafiava as leis conhecidas da botânica, Ventania relinchou suavemente, como se confirmasse as palavras da menina. Os lobos-guará, em resposta perfeita, emitiram um uivo coletivo que ecoou pelas planícies alagadas, carregando uma mensagem que, pela primeira vez, Bernardo pôde compreender claramente. O Pantanal estava despertando, e com ele, uma nova forma de consciência que transcendia as barreiras entre espécies. O experimento, que começara como uma tentativa arrogante de comprovar teorias sobre medo e instinto, transformara-se em algo infinitamente mais significativo, a redescoberta de uma linguagem perdida que conectava todos os seres vivos em uma teia de compreensão mútua. "É hora de expandir o círculo", disse Janaína, sua voz mesclando-se com os sons do vento nas folhas e do movimento das águas distantes. "O mundo precisa reaprender a escutar." Bernardo, sentindo o peso e a honra daquela missão compartilhada, simplesmente assentiu. As palavras tornavam-se cada vez menos necessárias entre aqueles que haviam descoberto a linguagem silenciosa do coração do Pantanal. Uma linguagem que, agora sabiam, sempre estivera ali, pulsando na própria essência da vida, aguardando apenas que alguém parasse para escutar. Caros ouvintes,
Esperamos que a jornada de Janaína, Ventania e Bernardo pelo coração mágico do Pantanal tenha tocado suas almas. Esta narrativa sobre conexão, transformação e o despertar de uma consciência mais profunda com a natureza nos lembra que, às vezes, precisamos reaprender a escutar o mundo ao nosso redor. Preparamos uma playlist especial com outras histórias emocionantes que exploram a magia escondida nos recantos mais belos do Brasil. Encontrem-na clicando no link à esquerda deste vídeo. Se esta história pantaneira despertou algo em você, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram as complexidades e belezas da vida brasileira. Compartilhe nos comentários. Qual momento da história mais tocou seu coração? Você já sentiu alguma conexão especial com a natureza como Janaína experimentou? Estamos ansiosos para ler suas histórias e impressões. Até nossa próxima jornada pelos mistérios e encantos do Brasil.